Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Clarice Cast. Estamos chegando com mais um episódio inédito para todos vocês. E olha que hoje eu estou muito bem acompanhada. Estou trazendo um convidado extremamente especial, onde nós vamos falar sobre diversos assuntos relevantes para todos vocês. Então receba com muito carinho Thiago Pereira. Oi, Clarice, é um prazer, uma honra estar aqui com você, ter recebido esse convite. Então, pessoal, para quem não conhece o Thiago, nós trabalhamos um tempinho junto, foi um tempinho mesmo, né, Thiago? Acho que foi 3 meses, não foi isso? Isso, exatamente, 3 meses, nós estivemos juntos, trabalhamos, né? Eu entendi que esse tempo que você passou lá foi um propósito de Deus. Foi. Tanto para mim quanto para você. Demais! Porque foi assim tudo muito rápido, como você entrou lá no setor, da mesma forma como você teve uma nova oportunidade. Eu entendo uma oportunidade na área que realmente você gosta, que você domina, tanto que nós estamos aqui hoje no seu podcast, que é a apresentação sua, onde você tem uma desenvoltura, uma fala tranquila. Então, muito obrigado por este convite e espero poder compartilhar um pouco da minha história e do meu trabalho. Com certeza, não tenho dúvida disso. Inclusive, gente, além de ter chamado o Thiago aqui, como ele disse, foi um período de tempo muito curto, mas foi um tempo totalmente separado por Deus. Então, talvez vocês podem perguntar, mas por que, né, o Thiago? Por que o Thiago está aqui? Ou talvez até você mesmo está fazendo essa pergunta, não é mesmo? Mas tudo tem um propósito. Quando eu te conheci ali no trabalho, eu pude ver com muita clareza Deus na sua vida. Então, assim, a gente consegue identificar quando a pessoa tem algo de Deus. A gente consegue ver isso e você transmite isso de uma forma muito natural. Muito, muito mesmo. E eu sou, gente, uma pessoa muito observadora. Eu consigo observar muito bem as pessoas. E eu consegui observar o Thiago, que ele, gente, é aquele tipo de líder que chega no setor, brinca com todo mundo, sabe ser parceiro, sabe liderar de uma forma muito natural. É um líder totalmente capacitado, que lidera uma equipe muito grande e que está hoje aqui para compartilhar esses momentos dele de liderança com todos vocês. Então, Thiago, já gostaria que sem mais delongas, que eu já vi que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Se apresente para o pessoal, falei de uma forma aqui mais ou menos bem resumida, mas se apresente aí para o pessoal. Clarice, com essa fala sua aí... Como que eu fico, você me deixa assim extremamente emocionado, eu fico assim, extremamente agradecido mesmo com esse convite. E vou tentar falar um pouquinho do Thiago aqui, o que é o Thiago, né? Quem é o Thiago, por que a Clarice escolheu o Thiago? E sempre tentando trazer essa visão sua que você teve de mim, eu consegui transmitir para as pessoas também que estão nos assistindo aqui. Então eu sou o Thiago Pereira dos Santos, tenho 41 anos, apesar de não parecer, né? Não parece, pode ficar tranquilo, não parece. Me dá 21 anos, você fala assim, gente, certeza. Sua família, o pessoal tem cabelo branco assim, mesmo que eu sei que com 21 anos tá com esse cabelo assim branco, isso mesmo, 21 anos, né? Sou filho da dona Ângela Maria dos Santos, marido da Débora Rosete, pai da Luísa e pai de coração do Gustavo. Nossa, muito legal. Minha história é um pouco longa, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível para o pessoal me conhecer, antes da gente entrar no assunto que a gente vai falar muito aqui, que é sobre liderança, que você falou muito bem de Davi aí, que orgulho, né? Minha história teve um início assim, um pouco complicado com a minha mãe. A minha mãe morava na roça, né? É mesmo? Ela veio da roça para trabalhar na cidade, numa casa de família. Veio muito nova mesmo, né? Teve uma vida muito difícil na roça. E ela engravidou do meu pai. E nesse momento que ela engravidou do meu pai, ela já trabalhava numa casa de família aqui na cidade de Sete Lagoas. Entendi. Então, nesse momento que ela engravidou, ela não tinha tanto apoio. Então, naquele momento, ela achou que seria desligada pela família, que é onde ela trabalhava. E, na realidade, essa família acolheu muito ela,
Por quê? Porque minha mãe é uma mãe solo, porque o meu pai, ele suicidou, pouco tempo depois ficou sabendo dessa gravidez. É mesmo? Então, minha mãe, nessa casa, né, ela trabalhou por 40 anos, então a carteira dela foi assinada nessa casa e foi finalizada nessa casa. Então, foi assim, uma bênção, porque naquela época eles poderiam muito bem ter dispensado minha mãe. E também o preconceito na época é muito grande, né? Exatamente. Minha mãe me teve com 22 anos. Então a família nos acolheu, né? Porque eu já estava ali no ventre da minha mãe. Uhum. E Deus foi, de lá para cá, foi encaminhando tudo. Essa família acolheu, ajudou na minha educação, me ajudou nos estudos muito, acolheu minha mãe. Até os 15 anos, mais ou menos, a gente morou na casa dessa família. Só tem eu de filho. Ela falou que depois de mim, as meninas do hospital falaram assim, daqui a pouco você volta aqui. Ela falou assim, mais nunca vocês vão me ver aqui. Eu não quero sentir essa dor mais nunca. Então, realmente, ela cumpriu a palavra dela, que não teve. Só foi só você. Só eu mesmo, fui criado nessa casa, né? Então, por ser criado numa casa de família, ela me restringia muito, né? Eu era uma criança muito restrita em brincadeiras, não podia gritar, não podia fazer nada. Uhum. Mas eles me ajudaram demais, então eu sou muito grato a essa família, principalmente a patroa dela, que é a Marli, que é a minha madrinha. É mesmo? Isso, e todos os outros familiares que estão aí envolvidos nessa minha trajetória, que ajudaram muito mesmo. Então eu acho que a gente tem que ser muito grato, né, por tudo que a gente passou, e pensando nesse podcast que a gente começa a buscar a história da gente. Porque passa um filme na cabeça da gente de tudo que a gente viveu e sempre Deus cuidando da gente. E a gente, né, como a gente é mais novo, uma criança, às vezes até um adolescente, até você amadurecer e entender que tudo que você passou, todas essas bênçãos, tudo é em nome dele. É verdade. E só depois de um tempo que vem essa maturidade nossa, espiritual, que a gente vem entender esses propósitos na nossa vida. Nossa, com certeza. Bom, eu tô surpresa, não sabia isso da sua história. E assim, realmente é isso que você tá falando. A gente leva tempo para amadurecer as nossas ideias, amadurecer os pensamentos que a gente tem, né? E realmente, a partir do momento que a gente vai lidando com isso, a gente vai amadurecendo de forma automática, né? Agora, entrando aqui no nosso assunto principal do podcast, que é sobre liderança e sobre como você é um líder hoje, como que foi sua trajetória até chegar a esse caminho aí de saber liderar? Então, a liderança, na realidade, a gente imagina a liderança quando a gente está gerindo pessoas. Mas, na realidade, para a gente gerir pessoas primeiro, a gente tem que gerir a gente tem que liderar a nós mesmos primeiro. Então, quando a gente veio falar, né, você me convidou, Tiago, preciso que você faça um podcast comigo sobre liderança. Aí eu te perguntei no dia, mas como assim, Clarice? Liderança? O que eu vou falar? Eu não sei por quê, porque talvez eu estava fazendo isso e nunca tinha parado para entender esse processo de liderança que aconteceu na minha vida. Uhum. Então, como eu disse, né, nós precisamos gerir a nós mesmos, primeiramente, para depois a gente conseguir gerir as pessoas. Então, eu voltando na minha história, meu primeiro emprego foi com 17 anos. E foi a partir daí que hoje eu entendo que ali eu comecei a liderar. Porque eu comecei a entender que eu precisava ter o domínio da minha pessoa, eu já tinha iniciado um trabalho e vinham as responsabilidades. Então, para eu conseguir cumprir com aquelas responsabilidades, eu precisava me liderar primeiro. Uhum. E o meu primeiro emprego foi como professor de informática. É mesmo? Com 17 anos. Naquela época, tinha várias escolas que davam curso de Windows, Word, Excel, né? Então, eu era aluno dessa escola, estudei além da conta, vamos dizer assim, e o meu gestor na época, que era o Fernando, ele teve uma visão, viu que eu tinha essa habilidade para dar aula, para ensinar, e me convidou para ser professor da escola. Então, quando eu volto e penso, nesse momento eu me torno um líder. Porque a partir do momento que eu assumo uma turma, eu tenho uma responsabilidade ali
de transmitir um conhecimento para o crescimento daquelas pessoas que estavam ali pagando um curso para se aperfeiçoarem, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E depois disso, né, vieram outros empregos, teve um segundo emprego assim. Eu também saí de uma escola e fui para uma outra escola de informática, também lecionar informática básica. E a partir desse momento, depois de um ano que eu estava nessa escola, o diretor falou assim: Thiago, eu preciso que você faça a gestão para mim de 3 escolas. Eu trabalhava na escola de Sete Lagoas, ele tinha uma filial em Betim e outra filial em Contagem. Eu falei assim: meu Deus, mas como assim? Você quer que eu seja o coordenador de todos os cursos dessas 3 escolas? Ele falou: sim. Aí eu tinha 21 anos, falei assim, hoje cai a ficha daquilo que aconteceu no passado, mas eu nunca parei para pensar, gente, com 21 anos, eu peguei, vamos dizer assim, um desafio enorme de coordenar 3 escolas. Você, hoje com 41, tem uma cara de menino, né? Imagina com 21 anos. Então, você imagina. Você sentiu o peso? Ou você, quando ele falou isso, você falou, não, o desafio é pesado, mas eu vou assim mesmo. Num primeiro momento, você sente o medo. Sente muito, você, como? Porque qual que era o meu medo? Justamente das pessoas a qual eu ia ser coordenador, falar assim, o que esse menino de 21 anos vai ser meu coordenador? Vai ser meu supervisor? E eu acho que fluiu tudo tão bem na graça de Deus que aconteceu muito fluido. Eu não lembro de ter tido problemas de relacionamento, que hoje a gente pode acontecer, a pessoa é mais nova do que eu, né? Como que ele vai ser meu coordenador, sendo que eu tenho um tempo mais de vida, eu tenho uma experiência maior? E tinha outras pessoas assim mais velhas que poderiam assumir o cargo? Sim, já tinha alguns professores, principalmente na escola de Betim, que foi a primeira escola. Aí depois de um tempo ele abriu a filial em Sete Lagoas e a última filial foi em Contagem. E hoje eu estou coordenando 29 colaboradores. 29. São 29. É assim uma responsabilidade muito grande, porque são vidas que estão ali, não é? São famílias que estão sob a minha gestão. Então, assim... E tem quantos anos que você já está agora como o gestor atualmente? Gestor atualmente são 6 anos. Com essa equipe de 29 pessoas, são 6 anos. Eu tive um tempo com a equipe de 2 pessoas. Então, você imagina, você sai de uma liderança onde você tem 2 pessoas para liderar hoje 29. É muita coisa. Então, são muitas pessoas, são muitas vidas envolvidas. E como se diz assim... É tão gostoso, eu me sinto tão bem fazendo a gestão, porque são pessoas. Não sei se eu tenho essa facilidade com pessoas, mas talvez é um dom que Deus trouxe para mim, mas é leve. As coisas, lógico, a gente tem os percalços do dia a dia. Com certeza. Mas isso hoje é leve, muito leve. E sabe o que é que me chama muita atenção? Por quê? Você está falando muito disso, de outros empregos, de gestão, de pessoas conseguirem identificar tudo isso. Eu olho muito isso para mim. Porque quando eu cheguei hoje, atualmente, onde eu estou lá, eu passei muito bocado com o chefe, por não saber liderar, por não ter empatia, por não se colocar no lugar, por não pensar se você tem sua dificuldade, se vira com a sua dificuldade, não quero saber, eu quero saber do resultado. Então, para mim, o maior impacto que eu tive foi esse, porque eu cheguei ali, me colocaram lá no seu setor, juntamente com a Dardânia, né? Então, assim, eu vejo muito isso, que lá, totalmente diferente. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu falei assim, gente, mas não tem condição pessoal ser tão gente boa assim. Não tem! Eu ficava pensando todo dia, gente, eu ficava prestando atenção, Thiago. Não, hoje vai chegar de mau humor aqui. Hoje não sei. Vai ter alguma coisinha ali que não vai estar, às vezes, bem. Porque, claro, a gente não tá bem todos os dias. Mas se você não tava bem o tempo que eu tava lá, você conseguiu, assim, separar totalmente as coisas. E eu vejo hoje que muitas pessoas não sabem separar nada. Então, se eu sou
gestora, se eu lidero pessoas, eu tenho que saber que os meus problemas têm que ficar para fora. Eu tenho que entrar ali, eu vou saber que eu vou cuidar de gente, vou cuidar de pessoas e talvez o bem-estar do outro vai estar acima do meu. Então, isso manda muito. E eu vi isso de forma muito natural, de uma forma muito clara, a forma que você, sim, consegue entender cada um, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um vai ter uma maneira de agir, de falar, de pensar. Então, você sabe liderar isso de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural. Todos ali, eu vejo, né, no seu setor, que todos têm a mesma conexão, se conectam um com o outro. Não é uma coisa que é só o Thiago que é assim. Não, todos têm essa empatia de ter esse cuidado com o colaborador. Porque, gente, eu vou confessar pra vocês, eu cheguei lá não sabendo nada. Eu não sabia era nada. E saiu sabendo tudo! Então, assim, coisas totalmente fora do meu cotidiano, coisas que eu nunca tinha visto antes. Então, eu via ali a sua preocupação de me ensinar de uma forma correta, de ter paciência. Hoje, um supervisor, eu falo que um chefe, tem muita diferença entre chefe e líder, né? Hoje ele não quer saber disso, hoje ele só quer saber do resultado, não quer se importar com a vida que tá ali. E eu vejo isso também da seguinte forma, Thiago, que como eu cheguei ali sem saber nada, foi totalmente de uma forma muito humana, sua e do pessoal. Eu falo de todos como um conjunto, de saber, poxa, ela não sabe nada, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos esperar que vai se adaptar, vai conseguir entender, vai saber lidar com tudo isso. Então isso me chamou muita atenção, porque quando a gente é ferido muito em uma área, você espera já isso de um líder, você já espera isso de um supervisor. Então, gente, eu imagino às vezes muitas pessoas que podem estar ouvindo, assistindo o podcast, se identifica. Eu acredito que o maior número de pessoas que passam por problemas atualmente são relacionados ao trabalho, são por colegas de trabalho e mais ainda, o poder que tem um chefe na vida de um colaborador. Ele tem um poder muito grande. Exatamente, Clarice. O líder, né? A matéria-prima, o que ele tem são pessoas. O ferreiro tem o ferro, o pedreiro tem o cimento, o tijolo. O líder, ele tem pessoas. Então ele precisa trabalhar com pessoas. E quando você citou aí a questão de eu chegar bem-humorado, descontraído, isso é importantíssimo no ambiente. Eu prezo muito no ambiente de trabalho a harmonia, a alegria. O que acontece? Eu chego como líder. Hoje, por exemplo, eu tenho 29 pessoas. Tem pessoas que já têm família, o marido, a esposa, o filho. Então ele sai de casa, a família está me entregando uma pessoa muito bem. Chegou ali, estou indo para o trabalho. Eu, como líder, ou todos os líderes que estão ali, nós precisamos devolver aquele colaborador para a família da mesma forma que ele chegou. Então, muitas vezes eu chego, se eu sou um líder ruim, que não preocupo, que só quero o resultado, que só cobro, que não entendo as diferenças de cada um, porque cada um tem uma criação diferente, tem uma história de vida diferente. Então, você unir isso tudo, fazer um ambiente onde todos se respeitam, onde todos conseguem ter empatia pelo outro, eu consigo receber aquele colaborador bem, ele passa o dia todo. Você imagina que hoje no trabalho a gente fica muito mais tempo lá do que realmente em casa com os nossos familiares. Porque às vezes quando a gente chega em casa com os familiares, resolve os probleminhas ali rapidinho da noite, já está na hora de dormir. Então a gente passa com os familiares mais tempo dormindo e com os amigos, com os colegas de trabalho ali, muito mais tempo. Então eu preciso, né, nós como líder, nós, de forma geral, receber aquela pessoa bem, tratar ela bem, entender os problemas dela, se ela estiver aberta a falar, e ao final do dia eu entregar da melhor forma aqui, olha, possível. Veio, trabalhou, entregou, tá aqui seu filho, tá aqui seu marido, tá aqui sua esposa. Porque se nós formos líderes ruins, eu acabo devolvendo para as famílias pessoas estressadas, pessoas extremamente infelizes,
que trazem aquela reclamação. Então, é importantíssimo, eu entendo que o ambiente de trabalho, ele é extremamente importante, ele ter essa harmonia, essa alegria, né? Muitas vezes a gente acha que tem que ser a ferro e fogo. Ferro e fogo. E às vezes o chefe, ele já chega lá como o tal, já dando ordem, eu quero isso agora, vambora, cobra resultado, não quer saber do que passa na vida do outro, né? E às vezes cobra muito do outro, além, excessivamente, e assim, entender que cada um tem o seu tempo de aprender, entender que cada um vai ter ali a sua hora de conseguir pegar as coisas de fato. E se não ensinar isso de uma forma saudável, infelizmente, só vai decair, igual você está falando. Pessoas doentes, estressadas, com depressão, com ansiedade, tudo gerado por algo dentro do trabalho. E para isso, como a gente está falando, eu separei uma frase, olha que interessante que eu vi no Instagram. As pessoas pedem demissão do gerente, mas não da empresa. Isso gerou um impacto muito grande quando eu li. Porque eu revivi muitas situações que eu vivi em outras empresas, onde eu gostava, amava estar ali na empresa, mas o gerente não contribuía para isso. Então, eu acredito que isso, dentro de um chefe, um líder, está em um abismo muito grande, né? Tem algo muito grande aí separando os dois, porque o líder caminha junto, tá junto ali, tá no perrengue, tá passando por situação difícil, quer caminhar junto, quer que as coisas dê certo, e o chefe é somente para dar ordens, né? Então, eu tenho aqui, você faz isso para mim, eu quero pronto. Então, agora a gente está falando de uma situação muito frequente atualmente, e eu quero que você cite um momento que mais você teve assim, dificuldade como líder. Clarice, se eu voltar aqui e pensar, tiveram vários, mas eu acho que aquele que mais me chamou a atenção, me exigiu mais, foi a resolução de um conflito entre colaboradores. Por mais que você queira que o ambiente seja harmonioso, sim, alegre, descontraído, são pessoas. Então são emoções diferentes, são vidas diferentes, talvez problemas diferentes naquela determinada situação e que vão surgir conflitos, né? Não tem como você ter um ambiente que vai ser 100%, nossa, um ambiente perfeito. Não tem. Mas o respeito ele tem que existir, por mais que existam as diferenças de personalidade. Então acho que o mais desafiador que eu tive até hoje foi na resolução de um conflito. Que talvez naquele dia a pessoa não estava bem, ou não falou uma coisa e não conseguiu digerir, não teve um emocional para aquele momento. Então hoje, pensando nesses vários desafios de 25 anos que eu entendo que eu comecei a ser líder de mim mesmo, para depois liderar pessoas, foi a resolução de um conflito entre pessoas. Fazer com que esses corações se perdoassem e se conectassem de novo. Né? Por mais que estivessem ali, existia o respeito. Mas a gente busca além do respeito, que é o perdão. Sim, que é o mais importante, né? Estar em paz, felizes de estarem ali ao lado. Né? E o trabalho não se tornar um peso, né? Por conta do outro. Exatamente. Porque pode se tornar um peso. E isso começa, né, a contagiar tudo. Fulano com ciclano tá dando certo, tá tendo, né, um de bico pro outro. Então, você conectar esses corações, esses comportamentos, entender que o propósito é muito maior, foi o maior desafio que eu tive até hoje. E como que eu venci esse desafio? Buscando a palavra de Deus, né? A gente assiste várias pregações, eu comecei a encaminhar pregações sobre perdão no particular dessas pessoas. Nossa, você foi bem intencional. Porque eu tinha que manter o ambiente harmonioso. Não sei se com essa atitude minha foi a correta, mas o que o meu coração, naquele momento, que o Espírito Santo me direcionou, foi encaminhar esses vídeos de perdão, para tocar realmente o coração dessas pessoas e o perdão ser liberado. Nossa, que incrível. Então veio no coração, eu assisti, e parece tudo tão bonito que Deus faz na vida da gente, que você fica lá pensando, gente, o que eu faço, o que eu faço?
Aí viu a pregação no YouTube. Parece que aquele se encaixa perfeitamente, né? Perfeitamente. Aí você pensa assim, eu mando ou não mando? Mando ou não mando? Mando ou não mando? Manda. Mandei. Aí como elas receberam, né, a gente não sabe se foi positivo ou negativo, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Então é Deus, o Espírito Santo tocando a gente nos momentos que a gente mais precisa. Sim. A gente tem que pedir. Muitas vezes a gente não sabe escutar o que ele tem para falar para a gente. Exatamente. Então, se a gente escuta, pede, né? Que a gente precisa pedir. A gente muitas vezes só pede naqueles momentos que a gente está em aflição. A gente tem que pedir, agradecer, primeiramente. Eu acho que a gratidão é o principal. Você ser sempre grato. E depois disso, lógico que a gente tem os problemas. Deus, Senhor, me ajude. Resolve isso para mim. Veio a pregação, eu falei, vou encaminhar. Se encaixou perfeitamente. E não foi só uma vez, não. Foram 2 vezes. Teve olha, uma, continue fazendo teve isso. Outra. Continue, que eu acredito que faz efeito. Fez efeito. E fez. E vai continuar fazendo. Exatamente. Né? Pelo nome dele, vai continuar fazendo. Então, a solução veio por ele. Amém. Então, Tiago, agora eu quero que você responda mais uma perguntinha. Você acredita que todo mundo já nasce um líder ou ele vai se tornando um líder com o tempo? Eu vou nas 2 vertentes. Eu acho que tem aquelas pessoas que já nascem com aquele dom, com aquela facilidade de fazer a liderança. E tem aquelas pessoas que podem se tornar líderes pelo estudo, pelo esforço, pelo aperfeiçoamento. Mas não pode acontecer com essa pessoa que já nasce com esse dom de liderança, achar que não precisa se aperfeiçoar. Então ele tem que estar, mesmo com aquele dom, com aquela habilidade, ele precisa aperfeiçoar. Igual um cantor, ele nasce com o dom de cantar. Mas ele precisa ir sempre se aperfeiçoando. Mas você também tem cantores que fazem aulas de canto, vão fazendo e vão ficando bons naquilo. Exatamente. E o líder é a mesma coisa, ele precisa se aperfeiçoar. O líder não nasce pronto, né? Ele vai se aperfeiçoando, porque é a vivência do dia a dia, do que vai acontecendo, essas experiências, que vai fazendo a gente se tornar maduro para resolver um problema aqui, para acolher o outro ali, para ensinar aquele outro ali, para direcionar aquele outro ali. Exatamente. Então, não pode nunca parar, tem que estar sempre em busca de aperfeiçoamento. A gente acha muito que a liderança é um cargo. Não é, a liderança, ela é conquistada. Você não pode usar a liderança, eu sou o gerente, eu sou o supervisor, eu sou o gestor, eu sou o chefe, né? Eu sou o chefe. Então, não. Eu acho que você vai construindo isso, você não pode usar como um cargo. Você tem que usar como aquilo que você está desenvolvendo as pessoas para ser um líder, outras pessoas que trabalham com você para serem líderes também. É sempre bom você ter pessoas melhores do que você na sua equipe, para que você também cresça profissionalmente. Porque se você não deixa a sua equipe crescer, quando surge uma oportunidade, eles não vão te tirar dali, porque não tem outras pessoas preparadas para assumir o seu lugar. Então treine as pessoas, tragam pessoas melhores com você, aprenda sempre com essas outras pessoas. Isso é muito importante para um líder. Querer estar sempre aprendendo. E o líder não pode deixar vulnerabilidade de lado. O líder não sabe tudo. Então ele precisa se colocar no lugar e falar assim, olha, isso eu não sei. Isso eu preciso pesquisar, isso eu preciso olhar para te dar uma resposta. Porque o líder não vai saber tudo. Ele vai estar sempre atrás de novos conhecimentos. Exatamente. E buscar esses conhecimentos de quem sabe mais que você. Aprender com a equipe é extremamente importante. E sabe o que a nossa conversa está me levando a um pensamento, de pensar e refletir aqui comigo? É exatamente que a liderança está ligada com a humildade. Então, se a pessoa tem um coração humilde, que é o que Jesus nos ensina, você vai conseguir ser um bom líder. Jesus nos ensina isso de uma forma muito natural, que nós devemos ter um coração humilde. Aquele coração humilde agrada a Ele. Então, de certa forma, hoje é muito difícil a gente ver
pessoas que lideram, pessoas que têm uma equipe grande ou pequena, que seja, que tenham um coração humilde, que queira aprender como o outro, assim como você citou aqui, né? De querer aprender com todos da sua equipe. Hoje é uma situação muito difícil que eu vejo atualmente, das pessoas terem essa dificuldade e não ter um coração humilde, né? Exatamente, Clarice, é importantíssimo. Eu até gosto de falar muito que um líder, né? Para as pessoas que vão iniciar uma liderança aqui ou já estão na liderança, eu uso um verbo para descrever isso tudo, que é servir. Então, Jesus Cristo, o que ele fez? Serviu. Então, quando você pega o verbo servir, que no início, quando você se torna líder, você acha que você vai ser servido. Eu virei líder, agora eu vou ser servido. Mas você precisa servir muito mais do que ser servido. Então, é o que Jesus Cristo fez com maestria. Ele servia muito bem. Ele não fazia aquilo para ser servido. Ele se sentia bem servindo. Então, um líder hoje, ou quem vai se tornar um líder, um conselho que eu deixo mesmo é sirva. Porque o verbo servir, ele vem. Aí vem a palavra humildade, vem empatia, vem a comunicação, vem o treinamento, né? Então, quando você serve, você está colocando um coração aquebrantado como o de Jesus Cristo. Que ele serviu, ele ensinou, ele comunicou, ele trouxe a palavra. Então, verdade. Servir. E uma coisa que eu falaria para as pessoas, quem são líderes, vão se tornar, para nunca fazer. A gente tem que, nós líderes, somos exemplos. Então, aquilo que você fala, você tem que fazer. Não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma. Muitas vezes, mas o pessoal não está vendo isso. Você é observado o tempo inteiro. Verdade. Então, demora muito tempo o seu exemplo ser transferido, um exemplo bom. Mas quando você dá um exemplo contrário daquilo que você faz, isso ali é rápido, né? Aquilo tudo que você construiu com o tempo, aquele exemplo, aquela ética, se você, um momento, você comete esse erro, você acaba com aquele legado que você construiu. Então, o líder, ele tem, primeiramente, servir, ter muito cuidado para não falar uma coisa e agir de outra forma, e muito cuidado, que aí vem muito na questão da humildade que você falou. Que quando você se torna um líder, infelizmente hoje, dentro das empresas, é aquele sistema da pirâmide, né? Quem está no topo, quem está embaixo. Exatamente. Então, a partir do momento que você vai subindo ali naquela pirâmide, vem junto o ego. Nossa. E isso não pode acontecer. Né? Porque em cima do ego, você não está servindo. Você está usando aquele cargo para se promover. E você não pode usar isso. Então tem que ter muito cuidado. O líder, ele não tem que estar nem na frente da equipe, nem atrás. Ele precisa estar sempre do lado. Ele tem que acolher em todas as questões que vão acontecer no dia a dia. Das mais simples às mais difíceis de você talvez captar. Então você tem que trazer essa empatia, estar próximo, porque muitas vezes um colaborador seu está com problema em casa, chega triste. A gente está citando muito aqui, falando muito sobre Jesus. E uma das vezes, quando eu te conheci, eu olhei e falei assim, não estou falando aqui, pessoal, ou citando algo de religião. Eu quero deixar aqui bem claro que o Tiago é exemplo vivo disso. E muitas pessoas que já passaram pela minha vida, parecidas dessa maneira, eu vejo que não é religião que define a pessoa ter Deus ou não. As pessoas já têm ele dentro do coração. Jesus, ele não veio para fazer parte de uma religião. Mas quando eu te conheci, eu falava assim, gente, só falta Jesus. Só isso para fechar o pacote. Então, assim, eu sempre via, mas com muito respeito. Eu respeito literalmente a posição que cada um tem, no que acredita. Não tô aqui para impor isso para ninguém. Isso não significa que se eu sou cristão hoje, eu tenho que empurrar Jesus a goela abaixo das pessoas. Não é isso que ele quer e espera de mim.
O que ele espera é que eu ame as pessoas da forma que elas são, respeito, que você falou também isso aqui muito bem. E eu quero que você conte um pouquinho, compartilha como que foi esse caminho. Você, né, se converteu para o Evangelho. Como que foi essa transição, esse caminho, esse percurso? Como foi esse encontro com Jesus? Então, Clarice, essa minha caminhada agora na fé, né? Eu não posso deixar de citar minha mãe, né? Que ela foi a primeira pessoa que me apresentou a Deus, ao Senhor, né? E há pouco tempo eu me converti. Então, eu era da religião católica. E Muitos anos? A vida toda? a vida toda. Só que, assim, um católico não praticante. É. Ia ali na missa, de domingo, E acabou, tchau, tá bom, fiz minha Aham, parte. entendi. Né, de não orar em casa, né? Eu achava que só a missa, Já tava ótimo. a oração do domingo já estava de bom ali a tamanho. semana toda. Então, agradeço a minha mãe Aham. por ter me apresentado. Igual eu falei no início, né? Muitas vezes você demora até a maturidade. É. E essa maturidade espiritual, ela vem agora. Né? Eu batizei com 41, mas ela tá vindo aí. Exatamente. Mexendo comigo. O Espírito Santo tá falando. E o Tiago tá temando. Né? Então, para acontecer essa conversão, você vê que engraçado. Vim da católica. Então, pra gente que foi criado na católica, mudar essa chave, a gente tem que quebrar muitos paradigmas. Muito. Então, teve um período que eu estava indo à missa, no período da manhã, e no culto, no período da noite. Domingo de manhã na missa, Domingo à noite domingo no à culto. noite no culto. Aí ficou aí mais de 3 meses. E eu analisando. Só que o Senhor vem falando, o Espírito Santo vem falando. E, por obediência, eu me passei pelas águas no mês passado, então é recente isso, né? E hoje eu tenho o Senhor como meu Salvador. Então eu tento seguir, eu e minha família. Acho que a gente é exemplo vivo, porque a partir do momento que você retira Deus da sua casa, da sua família, tudo desanda muito. Eu falo isso porque na época, apesar de ter ido só à missa aos domingos, naquela época de pandemia, não podia ir mais. Então ali já não orava em casa. Sim. Né? A gente falava que a gente colocava a Bíblia na estante de enfeite para juntar poeira. Juntar poeira. Não é? E ali o inimigo entrou e quis fazer festa. Fez um pouquinho de festa, bagunça, mas o Senhor resgatou a minha família. Então hoje a gente segue a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos ter comportamentos que são direcionados pela palavra. Tanto que eu acho que a liderança, para a gente fazer esse assunto que a gente está falando mais, para a gente ser um líder, a gente tem que estudar a biografia de Jesus Cristo, que são os 4 evangelhos. Aí você vai me perguntar, Tiago, você já estudou os 4? Ainda não. Que agora que eu estou nessa caminhada. Então, eu quero chegar a um tempo, você vai falar assim, Tiago, você leu a biografia de Jesus Cristo, os 4 evangelhos? Li, Clarice. E passei disso, eu já li a Bíblia toda. Então, eu estou vivendo assim, um momento de tanta paz que o Senhor está trazendo para mim e para minha família, que nós estamos sendo obedientes, estamos sendo tementes a Ele. E a gente tem que agradecer as pessoas que estão ao nosso redor, que trazem isso, né? Exatamente. Eu trabalho, por exemplo, com o pastor Robson, que foi um que batalhou muito por isso. Então a gente fica sem entender, mas por que eu trabalho com a pessoa que é tão temente a Deus? Ele está ali do meu lado. Por que eu não fui obediente antes? Mas como se diz, é tudo no tempo de Deus. Talvez eu não estava preparado, não estava maduro o suficiente. Então hoje é tão bom você ver tudo que tem ali na escritura da Bíblia, que é escrito, inscrições milenares. Está tudo ali como a gente tem que viver. Exato. E por muito tempo, a gente vive no mundo. E o mundo te proporciona
muitas coisas prazerosas. Muitas é muito fácil, né? É demais. É muito mais fácil. É. Então, você ter obediência a Deus para você seguir a Ele é muito mais difícil. Muitas vezes a gente vai pelo lado mais fácil e deixa de ter temor à palavra. Então, o Deus estava presente comigo nesse período, desde o meu nascimento, minha concepção lá. Só que só hoje que eu estou com essa maturidade e obedecendo a Ele, obedecendo a palavra, abrindo os ouvidos e o coração e a boca, né? Igual você falou, a gente não pode colocar para as pessoas goela abaixo, né? É o Espírito Santo que toca a gente. A gente tem pessoas que são instrumentos, mas quem vai nos convencer, quem vai tocar o nosso coração para a gente poder falar, quando eles estiverem com os ouvidos abertos, é o Espírito Santo. Exatamente. Então é a melhor caminhada possível que eu estou tendo hoje. E quero continuar aprendendo cada vez mais com Ele para ser um líder melhor. Eu acredito que se eu tiver os princípios e o coração que o Jesus Cristo tiver, eu serei e conseguirei formar novos líderes também. Por exemplo, quem trabalha comigo tem líderes, podem ser novos líderes. Exatamente. Então, é essa felicidade hoje que eu tenho de poder falar da palavra. Porque antes eu podia falar, mas eu não estava dentro dela. Não vivia hoje, de não certa vivia. forma. Hoje eu ainda sou cru na palavra, que eu estou buscando agora. Mas pretendo ser um especialista em entender tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para a gente aí. Isso é incrível. Eu fico muito feliz, de coração mesmo. Eu falo isso de uma forma muito clara, porque isso é maravilhoso, você ver pessoas que já têm Ele, ter um encontro com Ele. E foi o que aconteceu com você. Você já tinha, só não tinha acontecido o encontro ainda, né? Exatamente. Então isso é incrível. Quando a gente se encontra com Ele, é impossível a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos continuar da mesma forma, nossa maneira de agir. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso, mas com Ele é possível a gente ver a vida de uma outra forma, ver pessoas de uma forma totalmente diferente, ter empatia, se colocar no lugar um do outro. Então tudo isso você já tinha, só não tinha ainda um encontro com o autor de tudo isso, com o autor da sua história, com o autor que construiu toda a sua vida até aqui, até chegar aqui, a sua família, a estrutura, o maior propósito, né, que a gente pode ter é a nossa família, tudo começa dentro da nossa casa. Então, que incrível isso, eu fico muito feliz de você estar caminhando, você, a Débora, estar caminhando nos caminhos do Senhor. Isso enche meu coração de muita felicidade. Eu tenho a plena convicção que vocês vão viver grandes experiências com Ele, porque quem vive com Ele vive momentos únicos, momentos que você acha que nunca vai viver e Ele te permite viver. Eu quero deixar a minha profunda gratidão, você, a Débora, muita gratidão por vocês ter toparem, por ter aceitado esse convite. Para mim foi muito especial e um tempo muito valioso. E eu que te agradeço de coração. Assim, primeiro podcast, eu acho que gera um nervosismo, mas depois a primeira pergunta vai tudo fluindo, né? Vai tudo sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, fico muito feliz, principalmente, como Clarissa vai me chamar para falar sobre liderança? Então, assim, é uma honra mesmo, né? Esse reconhecimento pela sua parte, pelo meu trabalho, nesse pouco tempo que você esteve lá, que você percebeu a presença de Deus ali. Então, estou muito feliz, muito honrado por tudo que aconteceu aqui hoje e espero ter levado o seu público aí uma palavra, que todos possam tirar um conhecimento desse pouquinho que eu falei aqui da minha história, um pouquinho dessa liderança, e que não é um achismo, né? É o que eu tento trazer da palavra. Às vezes eu trazia e não sabia. Exatamente. Hoje eu estou conseguindo assimilar que algumas atitudes já são da palavra. Então, obrigado por tudo, pelo esse convite. E, em nome dele, faremos outros podcasts. Exatamente, com outros temas, falando sobre outros diversos assuntos. Exatamente. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Eu tô aqui.
E a Débora também está aqui, gente. Quero esse finalzinho, viu?